5. Estou gravando aqui a minha tela do computador. Acho que pode ser o melhor caminho para que a gente desenvolva o assunto. O tema será muito rápido, gente. Toda uma questão de aula remota, a meu ver, não pode demorar muito. Entendo eu que as concentrações aí de cada um são diferentes. Mas essa aula ela já vai estar no Black, vou tentar subir ao máximo ainda hoje. Vai estar com vocês lá para vocês verem os links. Mas a ideia da discussão hoje, quando se fala em infográfico, mas por quê? Por que, professor, a gente está sempre discutindo novas formas de apresentarmos profissionalmente, né? Então, analisando alguns tópicos, alguns links, eu queria deixar para vocês aqui esse, que vai estar lá na aula em tela do Black, que é entenda a importância do uso de infográficos na sua estratégia de marketing. Um texto simples, já de 2017, mas ele vai mostrando alguns temas interessantes que eu já discuti com vocês em sala sobre a importância visual em função da captação da imagem que o cérebro tem, né? Então o texto reafirma, frisa mais uma vez, que 90% das informações que nós transmitimos, né, ao cérebro, se são visuais, elas são muito mais tão suscetíveis a que a gente possa memorizar, né? E a gente sempre frisa isso também. Tem outras aulas que eu já dou com ergonomia, então a imagem é muito mais forte do que um texto, e vocês como designers gráficos estão entendendo e visualizando e percebendo isso no seu dia a dia, e os que já trabalham tenho certeza que sim. Então é um texto rápido que vai mostrando então a questão da assimilação desse conteúdo de forma mais rápida, ele aumenta a chance de atrair mais então, pessoas, mais interesses ao tema quando é um infográfico, que é uma imagem, né? Ele traz uma posição então de autoridade no assunto quando se fala então a forma de apresentar um conteúdo de uma maneira completamente diferente. Então se você sai do usual. Então é um texto interessante que reafirma, né? Quero deixar bem claro que eu não estou chovendo no molhado, mas eu acho importante que vocês entendam o quanto é necessário pensar em apresentar não só o currículo de vocês, mas outras formas de apresentação, seja de uma identidade visual, de um projeto gráfico que vocês vão desenvolver, utilizar um grafismo diferenciado para conquistar o cliente, né? Então deixo isso aí como link para vocês. Trago também um tema interessante de 2017 e da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, que é o impacto da transformação digital no desenvolvimento da indústria, em que eles utilizam o tempo inteiro de um processo de infográfico. Então vocês estão vendo que a imagem vinculada a pequenos textos, tendo uma correlação de ícones, né, e termos, vocês estão vendo em que você tem um ícone e questão de números em negrito, dando força à expressão, né? Então vincula imagem mais textos que são pontuais, que são diretos, né? Depois você vê ali quando há a expressão mais competitividade é igual a, aí você tem o sinal de mais. Essas compreensões gráficas, essas estruturas apresentadas, elas fortalecem a imagem que vocês querem passar e cativa a pessoa a se compenetrar, a ficar ali tentando entender o que vocês estão passando. Então, é uma outra forma importante hoje, né? Ainda mais agora, gente, nesse momento que nós estamos passando, em que a questão online, né, que as redes estão cada vez mais fortificadas pelo processo que estamos passando, né? Estando em quarentena, estamos distantes, como é que a gente visualmente consegue, então, penetrar nas pessoas, né? Obviamente que o termo que eu estou usando é profissional, tá? Ok? Não vamos pensar bobagem, né? Vamos lá. Eu trouxe também outro link interessante, que aí já traz alguns infográficos que eu queria que vocês dessem uma olhada. Esse em especial do Zin Liang, aqui, em que você tem, né, a questão das suas experiências ali acadêmicas que ele coloca, depois as suas habilidades, depois vem seus hobbies, o que ele gosta e contatos. A ideia é interessante e a forma de se expressar, ela está concisa, ela está direta, mas eu acho que ele poderia muito bem trabalhar aquilo que eu já comentei com todos vocês, de um texto introdutório, né, que haja uma forma rápida de apresentar quem é a pessoa,
vejo que a questão acadêmica ela tem que ser melhor apresentada, com um pequeno texto explicando a sua formação naquela instituição, acho importante. O ensino médio, não vejo nenhuma importância, mas o ensino superior, os cursos complementares que vocês fizeram. Quando vejo ali, né, as habilidades, as skills, vejo que talvez a expressão gráfica seja dos lápis, que foi interessante, mas deveria ter deixado bem claro. Se eu tenho conhecimento todo de um software ali, são 5 lápis, mas se eu não tenho o todo, tem que deixar pelo menos o contorno de um dos lápis, né? Em aberto, como se fosse um fio, para mostrar esse grau de diferença. São pequenas coisas, mas temos que também entender questões culturais, né? Se estamos no Brasil, como é que as pessoas nos apercebem, como é que a gente entende um outro. Também é completamente diferente do que em um outro país. Quando eu vejo também um infográfico como esse agora que vocês estão vendo, em que é um infográfico impresso, né, e é uma brincadeira de tarjas, de envelopes, né, foi envelopado, né, é interessante a expressão, né, onde depois você abre e aí, claro, tem todo um grafismo de explicação do trabalho. É interessante? Isso mostra que vocês, ao apresentarem o currículo de vocês por meio de um infográfico, ele pode também ser pensado em ser impresso. Então, é interessante pensar num arquivo em PDF, que vocês consigam rapidamente imprimir até em 2 cores, mesmo que ele tenha sido feito em outras, né, cores. É importante que vocês pensem nesse processo. Tá ok? Ali é uma brincadeira, vocês estão vendo mais uma vez, é fascinante você observar isso no mercado, né? Aqui, praticamente uma caixa altamente animada, onde você tem ali um hello com seus contatos, brincando com a mão, né? Bem, vocês estão vendo também outros resumos, como aqui esse do João de Andrade. Óbvio que vocês vão encontrar na internet e sabe muito bem disso, muito mais até do que eu. Já tem vários modelos, vários padrões de infográfico, né? Ainda mais quando se fala em currículo. Mas é importante, como designer gráfico que vocês estão se formando, não trazer padrões. É importante que vocês não copiem, né? Porque seria ridículo, né, ficar esse tempo todo estudando e depois fazer uma cópia. Não, vamos buscar algo próprio, né? Essa questão de você ter, aqui ó, essa expressão muito interessante, né? Do portfólio aqui ó, um pequeno texto, tem uma identidade visual, vocês estão percebendo que tem a marca e tem os padrões de cores vinculados, ele faz os contatos, ali ele coloca ali projetos, né? Experiências de trabalho, a educação, só que eu vejo que a ordem sempre, gente, para mim tem que ser a sua formação acadêmica, depois a sua experiência profissional, depois os seus hobbies e seus trabalhos de voluntário ou outras questões maiores que a gente possa discutir aí para construir. Sei que todos vocês já devem estar discutindo e pensando nos conteúdos que conversamos na semana passada sobre a construção desse infográfico. Pensem, repensem, façam alternativas, mas vinculem a ideia que nós temos de ter uma cara, que é a identidade de vocês, que já fizeram o cartão, vinculado ao portfólio. É isso que eu quero que vocês entendam. Então vocês têm N possibilidades aqui, né? Vocês estão vendo aí o Gabriel. Não vou me estender, gente, que é uma repetição. Se estivéssemos em sala de aula presencial, teríamos mais tempo de discutir, né? Mas, por exemplo, essas questões de bolhas, por exemplo, como é que eu consigo entender a mensuração? Como é que eu meço isso, né? Acaba se tornando uma brincadeira, mas eu não sei até que ponto isso é viável profissionalmente. São discussões que nós temos que ter sempre sobre isso, né? Eu queria também grifar que toda a aula que vocês devem estar vendo agora aqui, ó, são só 4 telas. Claro, sempre agradeço a vocês, né? Onde tem links importantes que vocês possam ler e aprender sempre do que eu estou discutindo sobre o portfólio. Mas temos que entender, aqui ó, uma brincadeira com todo o material. É óbvio que isso aqui houve um investimento pesado, né? Isso tudo depende das condições de cada um. Temos que também pensar em custos altos. Eu acho que a criatividade é muito grande. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, parece um livro, né, até de geografia, né? Um atlas aqui com picos, com traços, com cores. Isso tudo é interessante se nós conseguimos entender isso dentro de uma cultura, dentro do que nós estamos inseridos como país, como pessoas, como região, né? Eu sei que hoje nós estamos sempre falando de forma internacional, mas é importante pensar que tem graus, né? Como é que eu atinjo a Brasília, como é que eu atinjo o Centro-Oeste, como é que eu atinjo o Brasil, como é que eu atinjo o mundo. Então temos que pensar nessas questões também culturais, né, de adaptação. Aqui você tem um trabalho interessante de timeline, né? Que a pessoa foi construindo, né?
os seus clientes. É interessante, né? Não sei se isso aqui é verdadeiro, mas paciência, cada um com as suas conexões. Mas vocês estão percebendo o que eu estou apresentando para vocês desde o início do semestre? Essa questão importante da identidade visual, de ter o cartão de visita como sendo uma marca de entrada sua, de presença sua no mercado. E, por fim, o currículo de vocês tratado via infográfico, né? Tem N formas de fazê-lo, vocês muitos já mandaram muitas coisas interessantes, mas é importante então que vocês pensem daquele conteúdo que vocês possuem, que eu já discuti com vocês, como é que vocês transformam isso num currículo por meio de um infográfico, né? Bem, tem exemplos aqui, são coisas muito bem pensadas, orquestradas, né? Padrão de jornal, essa aqui é uma caixa, né? São os vários delírios que existem, isso é fantástico. Nós temos que pensar sempre dentro dos padrões que temos hoje em dia para poder gastar, né? Para poder investir, ainda mais na atual circunstância. Quanto mais podemos desenvolver algo que possa estar online e ser impresso e ter essa relação, né, dúbia, né, de impresso real virtual, é muito melhor, tá, gente? Eu vou trazer 3 exemplos de colegas que já se formaram, de vocês, mas acho interessante sempre fortalecer esse processo de comparação, mas não dizendo ser melhor, né? Nada dessa, só estou dizendo exemplos que podem auxiliar vocês. O Felipe fez um trabalho que eu achei interessante, trouxe para vocês, e a máquina pirou na batatinha, correu feito louca. Então você tem a marca que ele desenvolveu, né? Usou termos em inglês, não tem problema nenhum, mas o Felipe Bonini fez um trabalho interessantíssimo de identidade visual, né? E a partir daí ele desenvolveu o cartão de visita juntamente com o currículo dele por meio do infográfico. Mais uma vez, insisto, não há necessidade da foto, mas eu também não vou brigar com vocês com relação a isso. Mas vocês estão percebendo que foi um infográfico super simples, né, direto, e que você tem uma relação, né, muito concisa, muito tranquila entre a identidade visual e o trabalho gráfico, né? Usou o QR Code. É um trabalho muito interessante que o Felipe desenvolveu. Acho que depois a gente pode discutir em outro momento mais detalhado. É claro que eu vou estar à disposição de vocês para discutir isso, né, durante o horário de aula, né? Aqui a Tainara, que tem o nome artístico, né, Alexa Maia, né, já vem utilizando isso. E a partir daqui o processo criativo da identidade visual dela, mais uma vez, isso foi feito em 2017, se não me engano, gente. Então ela pegou a letra A e foi desenvolvendo, né, suas iniciais, aí misturou, não vejo problema nenhum. E ali trabalhou com a marca Alexa Maia, que já é conhecida no mercado, o cartão de visita dela e, é claro, o infográfico. Vocês estão percebendo mais uma vez a insistência de um texto introdutório, a questão da educação, da experiência profissional, das habilidades. Ah, claro, gente, não podemos esquecer que quem tem conhecimento de línguas é necessário frisar isso, hoje em dia é mais que necessário. É óbvio que não precisa falar que você tem conhecimento da língua portuguesa, porque isso é ridículo, tá? Mas espanhol, inglês, entre outras, é importante frisar também. Até peço desculpa que eu esqueci de registrar isso na conversa da semana passada. Peço desculpa. Mas vocês estão percebendo que tranquilidade que foi? Né? Então, o infográfico dela, aqui uma forma, né, de mockup aí, para que vocês vejam. Então, tem uma relação de identidade visual, de força de expressão gráfica, e é isso que eu quero que vocês transmitam e construam no infográfico de vocês, que é o currículo, tá? Deixa eu ver por último aqui, não menos importante, do Gabriel, se não me engano. Só um minutinho. Eu acho que eu apertei na nhaca errada. Vamos lá, um arquivo pesado. Gabriel Córdova, um rapaz também que fez um trabalho interessantíssimo vinculado à ideia, à lâmpada, né? E a sua letra inicial da palavra Gabriel, o nome Gabriel. E a partir daí ele fez um processo interessante, veio mostrar aqui para mim, né, da criatividade, né, desse processo. O cartão dele foi feito no formato quadrado de pontas abauladas, e o infográfico, que é algo bem interessante de ter um núcleo, que é a identidade dele visual, e a partir daí o texto explicativo, que você pode ter uma relação anti-horária, horária, mas que ficou muito interessante a forma e a brincadeira que ele fez,
né? Ele trabalhou a questão de interesses. Então, eu achei interessante a forma simples e ao mesmo tempo dinâmica que ele fez, tá? Dá uma pensada nisso também, gente. É óbvio que isso aqui você pode fazer depois um arquivo em duas cores e mandar imprimir, consegue entregar tranquilamente, né? Mas é isso, essa é a ideia da aula de hoje, é que vocês entendam a importância de ter um currículo representado por infográfico, e eu quero então que hoje a gente discuta isso, que tirem as dúvidas comigo e que tenha o prazo até a próxima aula, até a próxima quinta, e nesse interim eu vou fazer um novo plano de ensino, gente, porque agora nós temos, né, até final de maio tudo de forma remota, né? Mas eu gostaria que vocês me enviassem até a próxima semana, né? Então hoje é dia 9 de abril, na próxima quinta, então, né, estamos numa Semana Santa, agora que eu estou vendo isso, que loucura. Então na próxima aula, dia 16 de abril, vocês me entregarem já, me apresentarem o infográfico, tá certo? Estarei agora no WhatsApp, do grupo do WhatsApp, à disposição de vocês para discutir sobre essas questões. Tá bom? Obrigadão. Valeu, gente.